Felipão, e para encerrar, vamos acabar com uma notícia triste, né? Afinal, aguentaremos Edinaldo Rodrigues até 2030, pelo menos. Pelo menos. Para entender, vamos aqui no Globo Esporte, no GE. Diz: Edinaldo Rodrigues será candidato único à eleição à presidência na CBF. Edinaldo será o único candidato na eleição à presidência da CBF, que acontece na próxima segunda, para mandato válido de março de 26 a março de 30. O atual mandatário foi o único a registrar chapa, tendo o apoio de 26 das 27 federações estaduais. Ah, não, mais o distrito. Então, todas as federações brasileiras apoiaram o Edinaldo. Além disso aqui que me chama a atenção, cara. 13 clubes da Série A e outros 13 da B. De 40 clubes das principais divisões, ele teve apoio de 26, mais da metade, cara. O prazo para a candidatura se encerrou nessa quarta, o Ronaldo se retirou, não conseguiu conversar, não conseguiu. As federações se recusaram a receber o Ronaldo para ouvi-lo. Denominada por um futebol mais inclusivo e sem discriminação de qualquer natureza, olha essa chapa, o nome. A chapa tem, além de Edinaldo, os seguintes indicados a vice-presidente: Ricardo Nonato Macedo de Lima, Reinaldo Carneiro Bastos, Gustavo Oliveira Vieira, Gustavo Dias Henrique, Ednailson Leite Resenha, Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva, Leomar de Melo Quintanilha e Rubens Renato Angelotti. Ou seja, uma trupe que nunca chutou uma bola na vida, uma trupe que não tem uma pessoa preta entre elas. Até tem aqui um rapaz aqui. O presidente da CBF o presidente da CBF é baiano. Ele é preto, é verdade. Sim. Bom, isso é importante. Isso é importante, representatividade. Isso é importante. Mas, né, o ideal seria que fosse um ex-jogador aí. Foi uma união democrática, um processo eleitoral que segue o rito estabelecido pela FIFA, Conmebol e CBF, dentro do seu estatuto, e para o qual tivemos significativas subscrições. Foram 27 federações, também 13 clubes da A e 13 da B. Com isso, a gente vai procurar fazer um mandato que busque cada vez mais o fomento do futebol brasileiro, lutando pela purificação desse futebol e pela inclusão social, e principalmente no combate ao racismo e todo tipo de discriminação. O que a CBF está fazendo com relação ao racismo? Falar nisso, Felipe? Vamos falar daqui a pouco disso. Em dezembro de 24, o ex-atacante Ronaldo se declarou candidato. Aqui conta um pouquinho dessa história, que eu já falei das federações que não quiseram nem recebê-lo. E aqui você me mandou uma notícia que é o seguinte: o Ministério Público Federal está investigando a atuação da CBF no caso do Luigi e sobre fala do presidente da Conmebol. Matéria de Ítalo Nogueira. O Ministério Público Federal instaurou nessa quarta-feira um inquérito para apurar a atuação da CBF frente ao caso de racismo contra Luigi do Palmeiras durante a Libertadores Sub-20 e sobre as falas do Alejandro Domingues, que comparou os brasileiros com a macaca chita. O procedimento visa também apurar as medidas concretas adotadas tanto pela CBF como pelo Ministério dos Esportes para coibir o racismo no futebol. O inquérito foi instaurado após o pedido da Justiça Racial para apurar a responsabilidade civil por omissão da CBF no episódio contra Luigi durante a partida no Cerro Porteño. Vamos lembrar que a CBF soltou uma nota repudiando, mas não passou disso, né? A entidade... O Reginaldo não falou nada. Não falou nada. E aí a chapa dele fala de combater o racismo. Impressionante. A entidade que reúne especialistas em justiça racial avaliou ter ocorrido negligência da entidade. Olha só. Logo após o episódio ocorrido no dia 6 de março, a CBF emitiu nota, como eu falei, de repúdio e afirmou que iria cobrar punições rígidas. A Conmebol determinou no último domingo que o Cerro dispute com portões fechados as próximas partidas da edição 2025 da Libertadores 2020, que já acabou. Procurada a CBF e o Ministério não comentaram a instauração do inquérito. Luigi foi alvo de racismo durante o jogo, e aqui conta um pouco. E aqui traduz um pouco do que da punição. A Jus Brasil afirma que a CBF não apresentou defesa técnica do atleta por não ter feito impugnação formal contra a falta de punição ao árbitro por não ter interrompido a partida, o que está estabelecido na regra, como prescreve as próprias normas da Conmebol. Também não teria questionado, segundo a entidade, o valor da multa imposta de R$ 288 mil. Ou seja, a CBF não fez nada.
Nada. Menos de 2 semanas depois, Domingues fez um comentário com teor racista. A sugestão sobre a possibilidade da Libertadores e tudo mais, enfim. Aquele compara com a Chita. A declaração foi dada em entrevista a jornalistas na última segunda-feira. Domingues pediu desculpas. Aí aqui conta um pouquinho do caso também. Cara, é isso, assim, é um presidente negro na CBF, que a chapa tem um nome que é de combate ao racismo, mas na prática eles não fazem absolutamente nada. Apoiados por federações que querem a manutenção do cenário atual do futebol brasileiro, que não querem melhoria nenhuma, essa é a verdade, não querem que a indústria futebol progrida. É um futebol absolutamente viciado. E, além de tudo, Felipe, é como você me mandou, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o apoio de alguns clubes importantes a essa... Aqui, ó. Cadê? Quem são os clubes? Cadê? Eu tô tentando achar o que você me mandou aqui. Aqui, ó. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Júlio Casares, do São Paulo, foram alguns dos mandatários dos clubes que apoiaram a chapa publicamente. Ou seja, a Leila cobra a Conmebol, diz que vai se atrelar, queria se atrelar com o CACAF, mas a CBF, que poderia ter uma posição forte para combater o racismo do jogador dela, é presidido por um cara que não comparece às reuniões, quando comparece chega atrasado, não é ouvido, e esse cara é apoiado pela Leila. Ou seja, não fecha a cadeia alimentar. Não fecha a conta, né? Até incoerente. Aqui, ó, o John Tex, o dono da SAF do Botafogo, também se manifestou pró-Edinaldo. A maior participação dos clubes em deliberações a partir da CNC é o que é mais elogiado pelos dirigentes. Cara, assim, na boa, os clubes estão aí numa agora de fazerem liga, de tentarem se unir em torno de organizar um campeonato melhor, um campeonato brasileiro, etc. Ganhar mais dinheiro, poder discutir questões técnicas em termos importantes com relação a calendário, com relação a gramados, com relação a VAR automático, com relação a fair play financeiro. Mas eles estão pouco se lixando para o futebol brasileiro como cadeia, estão pouco se lixando para não termos um projeto nacional de desenvolvimento de atletas, como falamos bastante aqui ontem na entrevista com o Euler Vitor, e estão pouco se lixando na prática em questões do racismo, porque se eles apoiam um presidente que não fez nada numa atitude tão grave da presidente da Conmebol como essa, que simplesmente lavou as mãos, estava mais preocupado com a sua reeleição do que em afrontar a Conmebol, é basicamente, para mim, os presidentes sendo demagogos. Se você apoia o Edinaldo Rodrigues, que não fez nada contra a Conmebol num caso como esse, nem sequer se manifestou, você não está lutando contra o racismo. Simples assim. Na prática é isso, né? Você concorda? Concordo, cara. É incoerente da parte da Leila nesse caso, na parte do Casares, os outros presidentes de clubes brasileiros apoiarem o Edinaldo, né, cara? É a famosa politicagem, né? Não é política, é politicagem, né? É manter o sistema como está e é isso, assim. Não melhora, né, cara? Não vai melhorar o futebol brasileiro mantendo o Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF. E é isso, cara. Ainda sobre esse caso da fala racista do racista Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, a CBF não soltou nem a famigerada nota de repúdio, cara. Tipo, é um silêncio, assim. O negócio caiu no esquecimento, foi perdendo força, sabe? Na terça-feira tava aqui e hoje tá rasteiro, assim. Ninguém fala, mas a gente não pode deixar esse assunto cair, esse assunto ser esquecido. Porque o cara comparou os brasileiros a uma macaca, velho. É inacreditável. Se o cara comparou os brasileiros a macaca chita. A Libertadores é o Tarzan e nós, brasileiros, somos a macaca chita. A gente tá sendo alvo de meme no Twitter, em todos os lugares, cara. É bizarro.